Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Então, gente, vamos direto e reto para o nosso bate-papo de hoje. Eu separei hoje para a gente conversar. Eu intitulei o nosso bate-papo de A Visita dos Três Homens a Abraão. Tu já conhece essa história, essa passagem bíblica? Ela fica lá em Gênesis, capítulo 18. E é um pouquinho comprido, mas é necessário que a gente leia para que tu entenda do que é que eu estou falando. Senão tu não vai entender. Então, eu vou ler para vocês, tá bom? Já separei aqui. Se tu quiser abrir a tua Bíblia aí para acompanhar também, é Gênesis, capítulo 18. Isaque, o filho da promessa. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então declarou Abraão: Meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada.
Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara, conjeturando: será possível que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu. Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes, acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos, por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele lhe garantiu: eu não o farei por causa dos 40. Propôs Abraão que meu senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não o farei se ali encontrar 30.
Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos, não a destruirei. Então Abraão insistiu. Gente, olha isso, a insistência de Abraão. Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados, ele afirmou: por amor aos 10 justos, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para seu lugar. Amém, gente? Palavra do Senhor. Vamos lá, então, agora que a gente tem a base, né, a base bíblica, que é Gênesis 18, eu quero conversar com vocês sobre 2 acontecimentos aqui dessa passagem, tá? Quero começar te fazendo uma pergunta. Abraão, você já recebeu uma visita que mudou a sua vida? Em uma única visita, a tua vida muda. Já recebeu essa visita? Pois é, Abraão recebeu, mas não eram visitantes comuns. E até hoje existe uma pergunta que ecoa em torno a esse capítulo. Eram 3 homens, ou o próprio Deus em manifestação? O texto começa: apareceu-lhe o Senhor, e levantando ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Aqui já começa o mistério, né? O texto diz: apareceu o Senhor, mas logo em seguida acrescenta 3 homens, no plural. Ou seja, Deus aparece, mas em forma de 3? Será que era a Trindade? Que nós conversamos há pouco sobre esse assunto, sobre a Trindade. Tá lembrado? Será que era a Trindade visitando Abraão? Essa é a grande pergunta. Mas o que o texto nos mostra? Um deles responde como o próprio Senhor. Os outros 2 seguem depois para Sodoma. Os outros 2 seguem depois para Sodoma. Esses outros 2 que seguem para Sodoma, no capítulo seguinte, eles são chamados de anjos do Senhor. Então temos um que é o Senhor e 2 que são anjos. A conclusão mais aceita não é a Trindade completa, mas uma teofania. Que é isso, Karen? Teofania. Gente, teofania é a manifestação de Deus em forma humana. Aí eu quero salientar contigo aqui algumas palavras, tá? Alguns significados de palavras usadas nesse texto. Senhor. Algumas traduções trazem Yahvé, que é o nome pessoal de Deus, que indica a presença direta e não simbólica do Senhor no local. Ou seja, não era só um mensageiro, era o próprio Deus quem estava ali. Homens, que em hebraico diz anashim, palavra comum para homens, mas no contexto bíblico pode indicar seres espirituais em forma humana. Eles pareciam homens comuns, mas não eram comuns. Outra palavra, prostrou-se. Em hebraico diz shaká, que significa inclinar-se, adorar, render-se. Porque, percebam no texto, Abraão não apenas cumprimentou, ele reconheceu algo espiritual ali. E alguns detalhes que poucas pessoas percebem. Abraão discerniu, antes de qualquer explicação,
O texto não diz que Deus se apresentou. Oi, eu sou Deus, vim aqui te visitar. Não. Mesmo assim, Abraão corre, se prostra e serve. Isso, gente, nada mais é do que sensibilidade espiritual. Nem todo mundo reconhece Deus quando ele chega, principalmente quando ele chega de uma forma simples. E daí a palavra diz também que Abraão correu para servir. Abraão, ele era um homem rico, cheio de posses, com servos à sua disposição. Mas quem corre é ele mesmo. Ele corre para fazer, para servir os homens que ali se encontravam. Ele corre a eles e depois vai até Sara, que corre para preparar tudo. E aí vem uma chave importante da gente virar na cabeça da gente. Porque quem entende, quem consegue discernir a presença de Deus, não consegue ficar parado. O nível da honra que Abraão prestou ali a eles foi altíssimo. Ele oferece pão, carne, leite, coalhada. Isso, gente, para aquela época não era o básico de forma alguma, pelo contrário, era um banquete. Abraão não ofereceu o mínimo para suas visitas. Ele ofereceu o que melhor ele tinha na sua casa, na sua tenda. E a palavra diz também que eles ficaram à sombra da árvore. E daí um detalhe simbólico para isso. A árvore representa descanso, abrigo, comunhão. E é exatamente isso que a presença de Deus traz. Descanso e nunca o peso. Daí a palavra vai nos contar que Sara estava ouvindo escondida. E Deus promete o impossível. Sara ri, ela duvida daquilo que Deus está falando, daquilo que o Senhor está prometendo para Abraão. E aqui outra coisa forte para a gente entender. Deus responde até aquilo que a gente nem fala, a gente nem ousa falar aquilo, a gente só pensa. E mesmo assim o Senhor responde. Foi o que aconteceu com Sara. E daí Deus pergunta para ela, por que Sara riu? Para ela não, para Abraão, né? Por que Sara riu? Isso revela, Deus ouve até o secreto. Aquilo que a gente só pensa, aquilo que a gente acha que ninguém mais sabe, Deus sabe. E ele confronta com amor. Ele não xinga, ele não briga, ele não discute. Ele confronta Sara com amor. Ele não expõe ela para humilhar. Ele revela a risada dela para tratar. E daí, gente, lá em Gênesis, no versículo 17, do capítulo 18, versículo 17, a gente vê Deus se perguntando: ocultarei a Abraão o que eu faço? Isso é uma doideira. Isso é de uma consideração. Meus irmãos, eu nem sei qual palavra usar para expressar a dimensão disso. Deus conversando com ele mesmo e se perguntando se ele deve ocultar de Abraão aquilo que ele foi fazer ali. E daí a gente precisa entender, porque Deus, ele decide compartilhar os seus planos
e revela a Abraão o julgamento de Sodoma. Por quê? Porque Abraão tinha intimidade com o Senhor. Deus não esconde seus planos de quem anda com Ele, de quem tem intimidade com o Senhor, de quem conhece a sua palavra, de quem sabe do caráter e dos princípios do Senhor, de quem quer estar junto e procura estar junto. Deus não esconde os seus planos dessas pessoas, tanto que não escondeu de Abraão, né? Abraão, gente, ele não era só um servo de Deus, ele era amigo do Senhor. E daí vem a segunda parte que eu quero falar com vocês, que é a parte da intercessão de Abraão. Porque Abraão começa a interceder por Sodoma. E daí é preciso que tu leia o capítulo 19 para entender. Porque lá em Sodoma, o sobrinho de Abraão morava lá. Ló morava em Sodoma. Abraão começa a interceder com o Senhor, porque sabia que Ló, o seu sobrinho, estava lá. E Abraão começa: Senhor, se tiver 50 justos, 45, 40, 30, 20, e se tiver só 10 justos? E ele vai conversando com Deus. Sabe o que isso nos mostra, gente? Mostra ousadia espiritual. Porque imagina tu tá na presença de Deus e ter que interceder por uma cidade que tu sabe que estava fazendo coisas erradas, mas ao mesmo tempo tu sabe que tem pessoas justas, honestas lá. E Abraão intercedeu, Abraão ousou. Ele devia estar com medo, ele devia estar apavorado. Meu Deus, agora Deus vai me fulminar aqui. E mesmo assim ele intercede pela cidade, o que nos mostra ousadia espiritual e um relacionamento com o Senhor, e não religiosidade. Aqui não tem religiosidade nenhuma. Aqui o que a gente vê é o relacionamento de Abraão com o Senhor. Outro detalhe muito bacana da gente perceber nesse texto é que Deus desce para ver Sodoma. Isso, gente, mostra para nós que Deus não age na ignorância. O anjo passou lá e ouviu falar que a cidade está assim e Deus manda acontecer alguma coisa na cidade. Não, Deus não age dessa forma. Deus não age na ignorância. Como é que eu sei disso? Porque ele desce para ver Sodoma. Ele desce. Deus, ele não julga sem antes ir lá examinar e ter certeza do que os rumores que estavam chegando aos ouvidos dele realmente se tratavam daquilo tudo. Então entenda, Abraão recebeu visitantes, mas quem chegou foi Deus. E quem reconhece a presença recebe a promessa e ainda participa dos planos do céu. Para finalizar, gente, que eu já estou me estendendo aqui, eu espero que tu esteja me acompanhando o meu raciocínio, porque esse texto não foi um texto fácil de escrever, não foi, sabe assim, um texto bíblico fácil de ler, de entender, de procurar. Mas assim, para a gente ir finalizando, o texto nos ensina que Deus pode chegar, sim, ainda hoje, de forma simples. Nem todo mundo vai perceber que é o Senhor. Mas quem discerne o Espírito vai servir,
vai honrar, vai receber a promessa e acessar a revelação do Senhor. Já pensou? E tu pode estar pensando aí, né? Talvez Deus já tenha passado pela minha vida e eu não reconheci. Mas hoje Ele está nos ensinando que discernimento abre portas que esforço humano nenhum vai abrir. Precisamos entender isso. Vamos orar? Senhor meu Deus, assim como Abraão, nós queremos ter olhos espirituais para te reconhecer. Porque muitas vezes o Senhor se aproxima e nós não percebemos. Pai, nos livra da distração espiritual, nos livra de tratar o sagrado como comum, nos ensina a discernir a tua presença, mesmo quando ela vem de forma simples, silenciosa e até mesmo inesperada. Coloca em nós um coração sensível, um coração que corre para te servir, que se rende, que te honra. Senhor, assim como Abraão recebeu a promessa, nós também queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado. Mas mais do que promessas, nós queremos a tua presença. Nos leva a um nível de intimidade onde o Senhor compartilha conosco os seus planos. E que a nossa fé seja maior do que a dúvida, mesmo quando tudo parecer impossível. Hoje nós te pedimos, entra na nossa casa, assenta a nossa mesa e transforma a nossa história. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos. Que nós estejamos atentos, com o nosso discernimento espiritual aberto e preparado, porque o Senhor ainda visita, nas maneiras mais simples, aqueles que o buscam. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.